Olá pessoal, tudo jóia? Neste vídeo a gente vai aprender a criar uma tela de pesquisa como esta que está aqui em tela. A gente vai combinar vários recursos e funcionalidades do Excel para que a gente consiga chegar ao nosso resultado, certo? Essa tela de pesquisa, ela combina validação de dados, ok? Que vai aqui ser necessária para que a gente escolha o campo dos nossos dados, onde a pesquisa irá atuar. A gente vai utilizar formatação condicional para que a gente tenha aqui os registros sendo evidenciados, aqueles que serão retornados, certo, na pesquisa. Vamos utilizar também formato personalizado aqui nesta célula para poder mostrar a quantidade de registros que atendem a nossa busca. Vamos utilizar também controles da guia desenvolvedor, a exemplo aqui dos botões de opção, que vão ser utilizados para que a nossa busca ela seja, digamos assim, refinada para diferenciar ou não maiúsculas e minúsculas. Além aqui também da nossa caixa de texto, que permite a cada digitação uma atualização, sem requerer que a gente tecle Enter para poder ver o resultado. E também, né, a gente vai utilizar aí fórmulas. Obviamente, a gente precisa utilizar fórmulas aqui para empregar a nossa formatação condicional através de fórmulas. E aqui também para fazer a contagem dos registros, ok? Essa aplicação aqui nessa tela é um prato cheio para quem gosta de Excel, para quem quer treinar. E é uma combinação interessante que mostra inclusive também o poder da ferramenta para a gente, ok? Esta tela de pesquisa ela foi inspirada em um vídeo do Gladson, programador Excel VBA, cujo link do vídeo eu colocarei aqui na descrição, ok? Aqui abaixo. Então vamos lá, eu vou fechar aqui esta pasta de trabalho resolvida. Lembrando que a gente sempre coloca na descrição do nosso vídeo o link com as planilhas, tanto a planilha resolvida, aquela montada pronta para uso, quanto a planilha, ou melhor dizendo, a pasta de trabalho, né, em branco, para a gente fazer o treino, ok? Eu tenho aqui a minha base de dados, né, bruta, limpa aqui, e eu tenho aqui em cima uma espécie de preparação para que a gente consiga construir a nossa tela de pesquisa, ok? Então vamos lá, a princípio, aqui eu vou reservar essa célula para que eu consiga colocar aqui os controles da guia desenvolvedor, no caso aí os botões de opção, para que a gente faça a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas, ok? Eu vou pegar aqui o meu conteúdo, vou colocar ele na parte superior, lado esquerdo, fonte, eu vou colocar tamanho 8. Beleza. Então vamos lá, qual que é a nossa necessidade aqui? Bem, a gente pode, a princípio, fazer aqui de várias maneiras a nossa solução, inclusive também a ordem ela pode seguir aqui vários caminhos. Eu vou fazer aqui de uma forma que eu acho mais conveniente, certo? Então vamos lá, primeiro passo. Vamos aqui listar em D2 os campos que serão usados para que a gente escolha onde a nossa pesquisa vai atuar. Então, eu vou colocar aqui em D2 a lista de todos os campos que eu tenho, desde matrícula até o ano, ok? E com base na escolha desse campo, a gente vai limitar aqui o intervalo onde nossa pesquisa vai atuar. Por exemplo, se eu colocar aqui o campo de gerente, minha pesquisa, ou seja, o termo que eu colocarei aqui em F2, ele vai ser procurado apenas aqui, no intervalo de gerente, ok? Se por acaso eu escolho aqui o campo matrícula, todo o termo que eu colocar aqui em F2 será procurado apenas aqui nesse intervalo do campo correspondente. Então vamos lá, primeiro passo. Eu vou clicar aqui em D2, vou então ativar a validação de dados e eu vou dizer que eu não quero permitir qualquer valor, e sim uma lista, cuja fonte dessa lista vai ser aqui, né, esse meu intervalo que corresponde aos rótulos, ok? Vou dar OK aqui. Não vou preocupar com mensagem de entrada, nem muito menos com alerta de erro, ok? Nesse momento. Confirmei e agora eu tenho aqui a relação dos campos. Se por acaso eu escolher colaborador, eu quero então que minha pesquisa, que será feita aqui em F2, ela atue neste intervalo aqui. E por aí vai, de acordo com cada campo escolhido, ok?
Antes de eu fazer um avanço aqui, vamos começar aqui com formatação condicional. Eu vou aqui fazer uma formatação que vai ajudar visualmente e vai evidenciar aquele campo escolhido para que a pesquisa atue sobre ele. Então, como que vai ser isso? Bem, toda vez que eu escolher um certo campo, eu vou querer que os registros, os elementos, melhor dizendo, né, as células deste campo, fiquem numa cor azul, para que eu veja a indicação de onde minha pesquisa vai atuar. Se eu colocar, por exemplo, aqui, departamento, eu quero colocar aqui a fonte na cor azul, indicando que é neste campo aqui que minha pesquisa irá atuar. Então, como que eu faço isso? Eu vou aqui selecionar os meus dados, ok? A partir aqui da primeira matrícula até o último item. Vou então na guia página inicial, formatação condicional, vou inserir uma nova regra. Essa nova regra eu vou usar aqui uma fórmula para poder especificar. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu quero toda vez que D2 seja igual a B4, sendo que aqui tem uma observação interessante. D2, que é a célula onde vai acontecer minha escolha, a escolha do meu campo, ela não deve ter referência modificada. Eu vou deixar aqui referência absoluta, ok? Indicando que sempre eu vou ter o D2 na comparação. Nunca muda. Porém, aqui, nesta linha 4, que vai desde B4 até H4, eu não posso deixar B4 dessa forma, com referência absoluta, porque a comparação sempre seria com B4. Como eu quero que D2 seja comparado com cada elemento aqui desta linha 4, desde B até H, então eu estou dizendo para o Excel que eu quero que essa linha 4 ela seja mantida, porque todos os itens a serem comparados estão na linha 4. Porém, a coluna pode variar de B até H. Então, o entendimento de que a coluna pode variar faz com que eu perceba que eu não posso colocar cifrão na coluna B, deixando a coluna livre e fazendo a coluna variar, ok? Vou formatar aqui e simplesmente vou colocar uma fonte azul, ok? Vou deixar aqui também no estilo regular. Apliquei aqui minha formatação e eu vejo que o departamento foi aqui escolhido e, obviamente, aqui os elementos do campo departamento são formatados. Se eu colocar, por exemplo, colaborador, então eu consigo ver aqui todos os colaboradores na cor azul. Então, essa aqui é a primeira parte, é uma parte aí um pouco que introdutória, serve para visualmente a gente indicar o campo onde a pesquisa vai atuar, né? Aquele campo ativo em relação à pesquisa. Agora, vamos fazer aqui aqueles botões de opção para que a gente tenha a pesquisa entendendo a diferenciação ou não de maiúsculas e minúsculas. Na guia desenvolvedor, eu vou inserir aqui o primeiro botão de opção, ok? Eu vou desenhá-lo aqui embaixo. Eu vou criar aqui o primeiro botão e vou colocar sim. Toda vez que eu marcar esse botão, eu vou indicar para o Excel que eu quero sim, de fato, fazer a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas. Eu vou aqui formatar esse botão, ok? E eu vou colocar aqui um sombreamento, que eu acho que é melhor para deixar o botão mais nítido em tela. Vou vincular esse botão à célula A1. Neste momento aqui eu recomendo utilizar uma célula de vínculo que seja uma célula, obviamente, não utilizada e uma célula que você lembre com facilidade, alguma célula que você, de repente, não venha a editar e que esteja protegida. Eu gosto de utilizar a 1 porque geralmente eu memorizo essa célula, pelo fato dela ser a primeira, né, de todas as planilhas. Mas, enfim, fica a critério de cada usuário definir a melhor célula, ok? Vou confirmar com OK. Esse botão aqui, eu já vou fazer a duplicação dele com Ctrl D, certo? Vou editar o texto desse botão. Esse aqui vai ser a opção não, ok? Esses dois botões aqui, eu já vou levá-los para o local reservado, lá em cima, né? Lá próximo a B2. Vou fazer aqui um alinhamento dos botões. E agora eu vou só redimensionar um pouco e reposicionar aqui, certo? Tenho que tomar cuidado para não sobrepor esses botões, para evitar que um clique seja dado
de forma acidental no botão não desejado, ok? E aí, vamos lá, vamos verificar por enquanto o funcionamento dos botões. Esses botões, eles têm como característica setar um número naquela célula, né, ao qual eles estão vinculados. Se eu clicar aqui em sim, eu vejo que A1, que foi a célula que eu defini, recebe o número 1. Eu vejo que ao clicar no botão não, eu vejo que que A1 recebe o número 2. Então, os números que são os indicativos da utilização dos botões estão sendo aqui setados corretamente na célula A1, que aqui para mim funciona como célula de controle, ok? E que vai ser crucial para a gente conseguir fazer nossa pesquisa. O conteúdo de A1, seja o número 1 ou o número 2, vão servir para que a gente consiga ter nossa pesquisa, tendo aí o entendimento da diferenciação ou não de maiúsculas, ok? Eu vou aqui formatar na cor branca, para poder esconder. E vou aqui reduzir a minha altura, ok? E também a largura. Beleza, vou reduzir aqui o zoom para deixar como estava. Vou deixar aqui em 105%, para que ocupe melhor a tela. Ok, então vamos lá, vamos fazer aqui a nossa formatação para que a gente tenha a formatação dos registros que atendam a nossa busca. A princípio, já para ter um resultado, eu vou deixar aqui a busca por um termo. Coloquei aqui a letra R. Vamos lá, né? Antes que de fato eu faça essa formatação, cabe aqui um comentário interessante. Bem, qual que é o recurso no Excel que a gente lembra de imediato e que pode ser utilizado para fazer pesquisa ou busca, digamos assim, né? E que leva em consideração maiúsculas ou não? Bem, no Excel a gente tem duas funções que são muito parecidas, mas elas têm como item de diferencial entre elas justamente o fato de considerar maiúsculas ou não. Quais são essas funções? Bem, a gente tem a função procurar, que é uma função que ela considera maiúsculas. Ela diferencia, ok? Ela diferencia maiúsculas. Então, se eu preciso fazer uma verificação, uma pesquisa, uma busca, que vai tratar de forma diferente maiúsculas e minúsculas, eu vou utilizar então a função procurar, ok? Agora, se eu não quero que isso aconteça, se eu sou alheio a isso, se não faz diferença para mim, enfim, se eu não tenho essa pretensão, eu vou utilizar a função localizar, que ela não diferencia maiúsculas, ok? Então, eu tenho aqui as funções localizar e procurar, úteis para que eu consiga aqui seguir com a minha solução. Então, como é que fica o meu entendimento diante disso? Veja só, toda vez que eu perceber que o botão aqui é o botão sim, o botão ativo, acaba que eu entendo que eu vou ter que aplicar, né, a função procurar, porque eu quero sim fazer a diferenciação. Toda vez que o botão marcado aqui for o botão não, eu vou utilizar a função localizar. E trocando em miúdos, utilizando até o próprio entendimento da minha célula de controle, que é A1, toda vez que A1 for igual a 1, vou colocar aqui, A1 igual a 1, eu vou então utilizar a função procurar. Caso contrário, que nesse momento aqui eu entendo que só pode ser o número 2, eu vou então usar a função localizar, ok? Então agora eu preciso, minha missão é fazer uma formatação condicional que leve em consideração o conteúdo de A1, ok? E aí, quando o conteúdo de A1 for o número 1, eu vou utilizar a função procurar. Quando o conteúdo de A1 for 2, eu vou usar a função localizar e desta forma conseguir proceder com a minha formatação condicional, ok? Então, eu preciso criar a regra que consiga levar em consideração aquele conteúdo que está descrito em A1. Então, vamos lá. Para que eu consiga criar essa regra, eu tenho aqui também, antes, um pequeno desafio. Qual que é o desafio? Eu preciso fazer o Excel entender o campo ao qual a minha pesquisa será relacionada. Por exemplo, se eu coloquei aqui colaborador, eu preciso deixar claro que o termo buscado
será buscado apenas aqui, de C5 até C20. Porque quando eu mudar isso aqui eventualmente para a cidade e estado, aquele termo buscado vai ter que ser buscado aqui de G5 até G20. Então, como que eu posso fazer esse jogo aqui de campos para poder fazer a minha pesquisa atuar de fato naquele campo que corresponder ao campo escolhido? Bem, para isso, a gente vai utilizar as funções índice e corresp. Eu vou fazer aqui uma fórmula com índice e corresp para a gente entender como a gente pode retornar justamente apenas o intervalo que a gente precise, que a busca atue, ok? E na sequência eu vou pegar esse intervalo e utilizá-lo nas funções procurar e localizar, porque essas funções vão pedir para a gente este intervalo. Então, eu vou fazer uma espécie aqui de desconstrução. Eu vou fazer do final para o começo. Eu vou primeiro obter o intervalo de forma dinâmica e depois vou mandar que as funções procurar e localizar façam seu trabalho justamente neste intervalo, ok? Eu vou aqui lançar a mão da função índice e em seu primeiro argumento, que é aqui a matriz, eu preciso informar todo o intervalo que está susceptível de ser retornado. Então, como eu vou querer aqui a possibilidade de pesquisar todos os campos, eu vou então aqui fazer a seleção de todos os campos, ok? Todos os registros, ignorando aqui a linha 4, que é a linha de cabeçalhos, ok? Então, vamos lá. Eu vou, então, teclar ponto e vírgula, e agora vem o pulo do gato. A função índice me pede qual que é o número da linha que você quer retornar. Bem, esta matriz aqui que foi introduzida na função índice, ela tem 16 linhas, certo? Tem 16 registros. Nesse momento aqui, eu não posso informar que a função índice se limite a algum registro. Por exemplo, se eu colocar aqui 16, a função índice ia me limitar aqui, ia restringir a minha área apenas a esse registro que corresponde ao Aurélio. Registro este que está aqui na linha 20. Então, aqui eu não posso pensar como geralmente se pensa, de forma convencional na função índice. Eu não posso aqui discriminar algum número para que a função índice se limite a apenas uma linha. É nesse momento que eu apenas omito o meu argumento. Fazendo isso, ou seja, quando eu não discrimino uma linha em específico para que a função índice retorne para a gente, eu vou então dizer que eu estou querendo todas as linhas. E o fato de eu omitir aqui o meu argumento faz com que a função índice retorne para mim todas as linhas, ou seja, desde o elemento aqui que está na linha 5 até aquele que está na linha 20, de acordo aqui com a coluna que eu vou escolher. E a escolha dessa coluna se dá agora, porque a função índice requer qual argumento eu preciso aqui discriminar, né? Qual número eu preciso discriminar para definir a coluna que eu quero. Bem, essa coluna ela pode ser desde a primeira, ok? Até a sétima, que é ano. Mas como eu vou saber se eu devo informar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Bem, eu vou saber disso automaticamente. O fato de eu escolher aqui em D2 aquele campo que será usado na pesquisa já me ajuda nisso. Eu vou então utilizar a função corresp para dizer o seguinte: qual é a posição, se é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta ou sexta ou sétima, né? Eu tenho aqui 7. Qual que é a posição que a coluna que eu quero ocupa na relação aqui de colunas, ou seja, na linha 4. Então, eu vou procurar a correspondência desse termo aqui, dessa coluna escolhida, na minha relação aqui de colunas ou campos, ok? Nessa minha linha aqui que tem os rótulos, certo? Vou fechar aqui a função corresp com o número 0, até porque eu quero correspondência exata, ok? Encerro também aqui a minha função índice, certo? Como eu vou querer, na minha formatação condicional, a verificação linha por linha, então eu vou colocar a referência aqui, fixando, né, da coluna B até a coluna H, ok? E o meu corresp, referência absoluta. D2 também referência absoluta. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos avaliar essa fórmula que foi construída até então. Veja só,
Se eu avaliar com F9, o que é que eu vejo? Eu vejo que os resultados são justamente os cargos. Veja só, eu tenho aqui analista, desculpa, primeiro aqui, né? Auxiliar, analista, supervisor. Olha aqui a sequência, auxiliar, analista, supervisor. E por aí vai, até o último, que vai ser supervisor. Então, esta fórmula, ela percebeu que eu estou pesquisando através do cargo, e ela me trouxe todos os cargos, ok? Eu vou dar Ctrl Z aqui e vou modificar para o campo de anos, ok? Eu vou agora novamente avaliar minha fórmula e eu vejo que ela me traz, veja só aqui na barra de fórmulas, todos os anos na ordem em que eles ocorrem, ok? Então essa fórmula aqui, ela está conseguindo trazer para mim justamente o intervalo da minha pesquisa. Então agora basta que eu pegue este intervalo e eu mande as funções procurar ou localizar atuar sobre eles. Bem, e para isso, lembrando que o conteúdo da célula A1 vai direcionar a pesquisa usando a função procurar quando A1 for 1, ou usando a função localizar quando A1 for igual a 2, eu vou então aqui fazer uma fórmula que entenda o número 1 mandando utilizar a função procurar e o número 2 mandando usar a função localizar. A princípio, eu poderia usar a função se. Se A1 for igual a 1, use procurar. Caso contrário, use localizar. Sendo que, para fazer um pouco diferente aqui, eu vou usar a função escolher, que tem um princípio muito similar e que serve com base em um número de escolha, que é aqui o número índice. Ele vai, então, escolher para a gente a possibilidade correspondente. O meu número índice, que é aqui o primeiro argumento, vai ser o conteúdo de A1. Então, A1 pode ser apenas 1 ou 2, ok? Quando for 1, eu vou colocar aqui, então, o meu valor 1. Vai ser a função procurar. Procura o quê? O que estiver aqui sendo buscado pelo termo em F2, ok? E essa procura vai ser aonde? Naquele intervalo que eu já fiz até então e que reserva para mim todos os valores do campo escolhido, ok? Ponto e vírgula, o meu valor 2 vai ser justamente quando A1 for 2. Vou usar a função localizar. Eu posso aqui ganhar tempo, copiar esse trecho e apenas mudar a função, ok? Eu vou então trocar procurar por localizar, ok? Fechei aqui a função escolher, vou dar Enter. Eu tenho aqui um resultado de erro no momento, mas eu vou aqui avançar e vou fazer o seguinte. Eu vou copiar aqui aquela fórmula de D26, que é a fórmula que me traz o intervalo escolhido, e eu vou aqui fazer a devida substituição. Onde eu tenho D26, eu vou trocar pelo seu correspondente, sem o sinal de igual, ok? Troquei aqui e vou dar Enter. E agora eu quero fazer um teste. Vamos lá. Eu tenho aqui a letra R sendo buscada aonde? No campo colaborador, que está aqui em azul. Vamos conferir, né? Eu marquei que eu não quero diferenciar maiúsculos e minúsculos. Então, na minha fórmula aqui, eu vou avaliar com F9 e o que é que eu tenho? Olha para cá, para a nossa barra de fórmulas. Eu sempre tenho aqui dois valores possíveis. Valor de erro, ok? Ou então, algum número inteiro. Vamos lá. Número inteiro aqui, ele vai expressar para a gente que aquele termo buscado, ele foi de fato localizado no registro. E o número que é aqui exibido, ele mostra a posição dessa localização. Por exemplo, primeiro registro é Pedro. Esse 4 aqui indica que o termo buscado, que é a letra R, sem diferencial, né? Maiúsculas e minúsculas, ele foi encontrado na quarta posição. E de fato é isso mesmo, a letra R aqui em Pedro é o quarto caractere. Segundo registro, Antônia, a letra R foi o 12º caractere. Justamente aqui o R da palavra Soares, ok? Terceiro registro, André aqui, o R foi o quarto caractere, está na quarta posição. Veja aqui a letra R. Se eu avaliar tudo isso daqui, eu percebo que apenas um elemento não teve, né, uma busca satisfatória pela letra R, que foi o penúltimo. Se eu observar aqui, ó, Josenilton, que é o penúltimo, ele não tem letra R aqui. Josenilton Mesquita Costa. Eu vou dar um Ctrl Z aqui e vou alterar o nome dele para que a gente consiga ver se o erro permanece. Eu vou colocar um R aqui no final. Em vez de Costa, vira Costar, ok? Vou aqui novamente avaliar a minha fórmula e eu não tenho mais erros.
O que antes tinha dado erro aqui, agora é o 26º caractere, ok? A letra R que eu coloquei. Se eu aqui tirar a letra R e avaliar a minha fórmula, eu vejo que o erro volta a acontecer. Então, a minha fórmula está gerando para mim um resultado satisfatório. Eu digitei aqui a letra R em maiúscula, ok? Marquei aqui, defini que eu não quero fazer a diferenciação e eu tive muitos resultados satisfatórios, ok? Apenas um não houve correspondência. Agora, se eu marcar que eu quero diferenciar maiúsculas e minúsculas, eu vejo aqui que eu tenho apenas 2 registros que atendem com letra R maiúsculas, ok? E aí, vamos avaliar agora a nossa fórmula. Veja que eu tenho aqui, ó, uma série de erros e apenas número inteiro quando há correspondência. 22 aqui significa o 22º caractere, que é aqui o Ramos, e aqui esse 6, o 6º caractere, que é aqui do nome Robson, ok? Então, esta minha fórmula está trazendo para mim corretamente essa diferenciação, e agora eu posso simplesmente copiar essa fórmula, ok? E colocar na minha formatação condicional. Porém, a gente precisa lembrar do seguinte, na formatação condicional, quando a gente faz fórmulas para poder trazer o nosso resultado evidenciado com uma certa formatação, a gente precisa, na fórmula, indicar uma expressão que retorne verdadeiro ou falso. Por quê? Porque o Excel vai formatar apenas as expressões com verdadeiro. Então, se eu olhar aqui para o meu resultado e perceber que eu tenho sempre número ou erro, e eu quero formatar de fato aqueles que tiveram a pesquisa satisfeita, ou seja, números retornados aqui, então eu preciso formatar apenas aquilo que tem número. Então, eu vou usar aqui a função enum, ok? Que ela faz o seguinte, eu vou aqui avaliar com F9, ela converte cada elemento em verdadeiro ou falso. Quando existe o número, transforma-se em verdadeiro. Caso contrário, transforma-se em falso, ok? Então agora, esta fórmula, eu vou copiá-la, ela está pronta para que a gente insira na nossa formatação condicional, ok? Vou então aqui usar uma fórmula, colei a minha fórmula, vou formatar aqui o preenchimento na cor azul, ok? Veja que ao buscar a letra R maiúscula, com a diferenciação ativada, ela trouxe lá aqueles 2 registros que eu queria. Se eu não fizer a diferenciação, veja só, apenas o José Newton, ok? Aqui tem algumas possibilidades de ajustes eventuais. Por exemplo, se eu não estiver fazendo pesquisa, veja que tudo é retornado. Então, eu preciso aqui fazer uma tratativa em caráter de exceção para que quando nada esteja digitado aqui em F2, a gente tenha a pesquisa retornando absolutamente nada. Então, eu vou aqui fazer a edição da minha regra. Eu vou clicar aqui 2 vezes e falar o seguinte. Se o meu conteúdo de F2, ok? Referência absoluta. F2 for vazio, ok? Quero vazio. Caso contrário, continue com a expressão aqui. Fechei a função, vou dar OK. Certo? Então, agora eu vejo que está tudo certo. E aí, vamos lá, vamos brincar aqui, né? Eu vou alterar aqui o campo para cargo. Coloquei letra A. Quase todos, né? Apenas supervisor não entrou aqui na minha conta. Se eu colocar aqui a letra A em maiúsculo, acaba que eu tenho o mesmo resultado. Mas se eu mandar diferenciar, menos, né? O nome aqui, coordenador, que tem a letra A, deixa de existir, porque ele não tem letra A em maiúscula, certo? Eu vou aqui modificar também agora para colaborador. Veja que letra A em maiúscula, apenas, né, alguns aqui, acho que metade. Se eu colocar em minúscula, ok? Aí, de fato, todos vão ter. E aqui indifere se eu faço isso ou não. E eu também posso, com certeza, pesquisar mais de uma palavra, né? Eu estou aqui sempre buscando por um caractere, mas eu consigo, por exemplo, colocar aqui mais de um caractere também. Palavra, caractere, enfim. Eu posso ficar à vontade. Se eu colocar aqui a letra A e a letra R, ok? Eu tenho aqui menos resultado. Se eu colocar ARE em um G,
ok? Nada. ARE 3, ok? E aí, qual que é uma possibilidade de melhoria aqui? Bem, eu percebo que para conseguir ter resultado, eu preciso digitar e depois teclar Enter, para que eu consiga ter aqui o meu resultado, né? Previamente formatado. Porém, a gente consegue fazer aqui a utilização de caixa de texto, aqui da guia desenvolvedor, para poder trazer isso para a gente de forma mais interessante. Ela permite que a cada caractere digitado, isso já seja setado em F2 sem precisar de Enter, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui inserir, certo? Uma caixa de texto, ok? E eu vou fazer o seguinte, eu vou formatar ela para que ela tenha o vínculo com a célula F2. Aqui em propriedades eu vou linkar a célula F2, ok? Teclei Enter. E agora veja o que acontece. Eu vou tirar aqui do modo Design e vou começar a digitar. Vamos lá, apaguei. Já apagou aqui o que tem em F2. Vou começar a digitar aqui, ó, letra A, R. A novamente. Veja que automaticamente a gente tem aqui as modificações, né? AR, E, 3. Apaguei. Posso colocar aqui a letra N, A, certo? E a gente vê que é sempre dinâmico aqui o nosso resultado. Eu vou agora pegar essa caixa e eu vou fazer o seguinte, eu vou apenas colocar aqui acima da minha célula, para poder dar o efeito de substituição. No modo Design ativado, eu vou então fazer aqui a minha migração, né? Eu vou trazer para cá a minha caixa, ok? Então, coloquei a minha caixa aqui, removi o modo Design e eu consigo aqui fazer as minhas pesquisas agora, ok? E para finalizar, vamos agora contar os itens localizados em nossa busca, ok? Eu vou aqui utilizar a mesma fórmula que eu utilizei, que eu empreguei na formatação condicional, ok? Vou copiar essa fórmula e vou fazer aqui de forma separada. Eu vou contar os registros que são, né, oriundos da função procurar e também da função localizar, ok? A fórmula copiada, eu vou aqui fazer a colagem e para o primeiro aqui, né, primeiro caso, eu vou deixar apenas aquele trecho da função procurar, ok? Então, vou deixar aqui apenas a função procurar, certo? E aqui abaixo, apenas aquele trecho referente à função localizar, ok? Então, eu tenho aqui de forma individualizada as funções procurar e localizar, certo? Lembrando que essas funções retornam números, certo? Ou erros. Como eu quero contar quantos números são retornados, indicando que cada número, né? Entendendo que cada número significa um registro que foi satisfatoriamente localizado, então eu vou utilizar aqui a função enum para poder transformar esses números em verdadeiro, ok? Eu vou utilizar aqui antes uma negação dupla com menos menos para que eu pegue cada valor verdadeiro e transforme aqui no número 1, certo? E aqui ao final eu vou usar a função somar produto, ok? Para fazer a soma. Então veja que com a função procurar eu tenho aqui 16 registros sendo retornados, certo? Se eu colocar aqui a diferenciação para maiúsculas e trocar aqui para a letra A em maiúsculo, eu vejo aqui 7 registros sendo retornados, ok? Para a função localizar aqui, eu poderia inclusive também aqui fazer o mesmo trabalho de mandar atuar a função enum, negar duas vezes para converter em zeros ou uns e também somar produto, mas para ser produtivos, eu vou aqui copiar essa fórmula, colar aqui e apenas trocar pela função localizar, ok? Então veja que se eu mando localizar, né, sem considerar aqui, obviamente, por conta dessa função minúsculas e maiúsculas, eu tenho 16 registros. Já com a função procurar, tem apenas 7. Se eu colocar o A minúsculo, aí fica igual, né? Eu não tenho aqui qualquer distinção, ok? Então, para fazer aqui a minha contagem, o que é que eu preciso fazer? Quero fazer o seguinte, se, vou usar aqui a função se, certo? Em vez de usar a função escolher. Se aqui
for igual a 1, eu quero o resultado de procurar, então vou querer isso aqui. Caso contrário, só pode ser 2, vou querer o de baixo, ok? Dê Enter aqui. Veja que aqui eu tenho uma formatação personalizada que eu não havia removido. Eu vou até aqui fazer a remoção, certo? Para que a gente consiga entender passo a passo, certo? Então, fazendo aqui algumas verificações, coloquei a letra A em maiúsculo e a letra N em minúsculo. Vejo que diferenciando eu tenho apenas 3 registros, ok? Para que os colaboradores, por conta das palavras Andrade, Antônia e André, se eu mando não diferenciar, eu vou ter aqui 8, ok? E aí, tem aquela tratativa, né? Eu não posso esquecer, se eu não tiver resultados aqui buscados, ok? Então, preciso tratar quando F2 for vazio, que aqui o resultado seja 0. Então, vou colocar aqui antes, se meu F2 for vazio, coloque 0. Caso contrário, prossiga com a nossa fórmula, ok? Então, aqui eu tenho 0. Agora, para finalizar mesmo, eu só preciso colocar aqui a formatação personalizada, para que eu tenha a palavra registro ou registros aparecendo aqui, ok? Então, com essa célula selecionada, H2, eu vou utilizar o atalho Ctrl 1, ok? Vou aqui fazer um formato personalizado. Eu vou dizer o seguinte, vou apagar aqui o geral, vou dizer que eu quero, quando o resultado lá em H2 for maior que 1, ok? Que ele mostre um dígito significativo para número, juntamente do termo registros, ponto e vírgula. A segunda condição aqui, e eu só posso colocar 2, vai ser quando for igual a 1. Então, eu vou ter exatamente aqui o meu resultado como sendo o próprio número, né, com a palavra registro aqui no singular, ok? Então, vou dar aqui um ok. Veja que eu tenho aqui um erro de momento, porque eu não tratei a quantidade quando for 0, certo? Mas eu vou aqui testar. Veja só, A, N, T, eu vejo sempre aqui com resultado em plural, ok? Mas se eu colocar aqui agora a letra O, deixa eu ver aqui a NT, O e um S. Santos, tem um 3. Deixa eu colocar aqui um N. Pronto. Antônia. Veja que eu tenho aqui, agora, né, eu percebo o resultado no singular, ok? E para tratar aqui a ocasião do 0, eu posso aqui fazer mais uma formatação condicional que diz o seguinte: o valor da célula, quando for igual a 0, eu vou formatar com o quê? Com um tracinho. Vou colocar aqui um hífen, ok? Então, dessa forma eu tenho aqui agora a minha tela de busca, trazendo os resultados corretamente, ok? E agora é possível que eu modifique aqui as referências pelos seus valores correspondentes. Por exemplo, H24 aqui em roxo, eu posso trocar, certo? Essa referência pelo seu correspondente, que é aqui a sua fórmula, sem o seu sinal de igual, ok? Coloco aqui então. E agora o H25, que é outra referência aqui utilizada, eu posso fazer o mesmo. Eu faço então aqui a cópia do texto dessa fórmula e faço aqui a devida troca, ok? Então dessa forma eu consigo me livrar de tudo que eu esbocei aqui abaixo ou anotei, não dependo aqui dessas células, e eu consigo então, né, ter aí a minha tela de pesquisa finalizada, ok? Era isso. Não deixa de verificar os links deste vídeo para conseguir baixar as pastas de trabalho e também visualizar o vídeo que serviu como inspiração para este vídeo aqui, ok? Até logo!